daquela criança o que é genético, o que é hereditário e o que é criação. Vocês não ficam pensando muito? O Alberto tem um diálogo bem interessante. Que vem entrando sempre no Nurture versus Nature, né? Vocês assistiram aquele documentário bom dos demais, Trigêmeos? Nossa, é bom demais. Não vi. Da Netflix? Cara, Falha de caráter, tinha que assistir. Falha de caráter. tinha que ter assistido, Tá vendo? irmão. Bonzão, me preparei pro Vênus, assisti. Pode falar a respeito. Esse Faço dever de casa, eu estudo a pauta. Você assistiu o Human Escolhendo Brain o da sabor da BBC? pizza comigo? Vai, vamos lá. Você quer uma corrente? Quer uma corrente? Tô atrapalhando vocês? Tô atrapalhando alguma coisa mas aí é um também? documentário muito legal. Conta a história, Yasmin, conta a É um história. documentário que conta a história de trigêmeos. Só que eles não sabiam. Você viu, cara? Trigêmeos, agora que eu me Surpreendente, toquei. Caraca, tem a bruxa também? Só que eles não foram criados juntos, eles não sabiam que eles tinham irmãos gêmeos. Não sabiam. Ah, tipo, trigêmeos Separados. Battle Royale, um pra cada lado. Exato, um pra Saquei. cada lado, em outro De propósito? estado. Sim, eles foram Esse é o separados. spoiler, esse é o são spoiler do master. documentário. Nossa, que bagulho bizarro, O cara. bagulho é descobrir por que eles não foram criados juntos, né? Mas, por acaso, um dos gêmeos foi estudar, foi fazer faculdade em um outro estado. Eles nunca iam se conhecer, provavelmente, porque era, sei lá, meados dos anos 70, anos né? 70. E não tinha internet, essas coisas, né? Eu já tô agoniada já. Então, Nossa. e aí... Então, o negócio é bem assustador. esse cara chega na faculdade e aí começam a chamar ele de outro nome. Tipo, cara, sei lá, Nick, que saudade, Nick. E ele, meu Deus. Tá? Aí andava, veio uma menina e deu um beijo nele. Ele falou, pera, estão me confundindo com alguém, porque na minha escola ninguém falava comigo. Ninguém me dava beijo. Ninguém nunca falou com ele. E ele começou a ficar assim, encasquetado. Aí ele falou com um dos colegas da faculdade, falou, cara, deixa eu te falar, meu nome é tal, tá acontecendo isso. Daí ele, peraí, vem aqui. Levou ele pra um orelhão, no orelhão ligou pra esse amigo, que era de fato ele, e atendeu. É que eu inventei o nome, tá? E aí o cara atendeu, daí ele falou, não. Cara, tem um cara muito parecido com você aqui na faculdade. Aí ele fala, eu preciso conhecer ele agora. Os dois pegam um carro e viajam pra conhecer. E aí eles se encontram. Que loucura. Beleza, eles se encontraram, eles são idênticos. Idênticos. Personalidade idêntica. Ah, é? O gosto pra mulher é o mesmo. O gosto pra música é o mesmo. E o terceiro? Calma. Até aí eles sabiam que eram dois. Nunca imaginariam que iam ter três. Vai ter a continuação que eles encontram o quarto? Meu Deus, estamos chegando em Taubaté daqui a pouco. Tá aí, ó, Imagina, origens. você descobre do nada que você tem um gêmeo. E aí toda a cidade começam a fazer matérias e sair no jornal desses dois gêmeos que se encontram. Sim, porque é uma baita história. Uma baita história, Gêmeos que não se beleza. conheciam. Se for verídico, é uma baita história mesmo. Show, beleza. O terceiro gêmeo vê no jornal. Tá um belo dia. Como assim? A minha cara tá estampada no jornal com outros dois caras. E aí as pessoas ligando pra ele. Cara, você tá no jornal? Você tá no jornal? Não sou eu, não sou eu. E aí eles se encontram, os três gêmeos. E aí se passa toda uma história. E eles ficam inseparáveis, eles terminam a faculdade. Aí um casa, outro tem filho e tal. Eles abrem um negócio juntos, eles vão pra todos os programas de TV. E aí que começam os estudos sobre o que era de fato hereditário, o que era de fato criação. Mas tem um fator muito assustador que acontece no meio, que eu não quero dar spoiler. Ah, pelo amor de Deus, então fala só pra mim. Tem um fator que eles foram vítimas de pesquisa científica. Ou seja, tudo isso era uma pesquisa? Tudo isso era uma pesquisa. O cara separou os gêmeos, Separou vários os gêmeos. Pra adoção. Autorização da família? Não sabiam, ninguém né? Ninguém sabia. Eles não eram filhos de nenhum dos pais. Eles foram para um centro de adoção. E aí separou. E todos que eram gêmeos idênticos que foram pro centro de adoção... Nossa, cara, igual cachorro, tá Eles ligado? começaram a separar para fazer essa pesquisa. O que é hereditário e o que é criação. Aí principalmente doenças psicológicas. Aí um foi pra uma classe muito, muito pobre, outro pra classe média, outro pra classe rica. Você vê que aí o signo já vai pro saco, né? Pra descobrir o que é criação, o que é natureza. E, na verdade, existem várias pesquisas que foram feitas com esse tema e de forma ética. Que tem certos países nórdicos que tem muita documentação sobre gêmeos separados no nascimento, gêmeos idênticos separados no nascimento. Então, gêmeos idênticos, por algum motivo, se separaram, por causa de adoção e tudo mais, adotou os dois.
E aí eles observam o que aconteceu de igual, o que aconteceu de diferente. O ponto, eu acho que é mais interessante desse documentário, além dessa questão assustadora de que era uma pesquisa científica... Sim, era muito triste porque eles escolheram a mãe e o pai desses gêmeos que justamente tinham algumas Você vai doenças pro pobre, psicológicas. você vai pra cá, você vai pra lá. E eles escolheram filhos de pessoas que tinham doenças psicológicas para saber se no desenvolvimento algum ia Era uma desenvolver. enfermeira que tinha... Acho que era uma enfermeira... Enfim, era uma... Meu Deus A do mãe céu. era cheia de problemas Bizarro. psicológicos. Cheia de problema. Bizarríssimo. E, não, e o mais interessante do documentário... E eu caí nele por acaso, porque eu achei que era um filme. Eu não sabia que era um documentário, comecei a assistir. Você depois tava eu- vendo o vídeo do cara lá machistão. Ó, Cara, esse vídeo do cara baixistão, filho, ele contamina. Se você tá na internet, você entrar e digitar o nome do cara, filho, seu algoritmo já era. É igual quando você clica em corte. Você clicou Sim. no corte do Vênus, filho. Não, o meu YouTube é só O corte seu de YouTube todos os agora vai ter podcasts. só corte do Vênus, que é excelente. Ótimo. Excelente. Fica mesmo. Assista só o Vênus mesmo. Melhor do que assistir o Machistão. Toda Mas- vez que ele vai no podcast, ele fala em prol desse podcast. Você... Não, mas o Vênus é o que tem as conversas mais diferentes. Não, isso é verdade, isso é de verdade. Porque Diferente é bom, né? o diferente é bom. É porque vocês têm personalidades muito distintas e vocês jogam os assuntos de forma bem distinta também. Por exemplo, esse documentário. Esse documentário. Nossa, agora, incrível. Agora, Eu tô o aqui legal do agoniadíssima documentário. O já. legal do Você documentário. Chorando quase. E você Credo, cria que dó, cara. uma... Que dó, né? Você cria um sentimento pelos trigêmeos Claro. porque eles são muito Não, e o legais pior é o e seguinte, carismáticos. não, e o pior- Você não imagina que a história vai chegar nisso. O pior é assim, de uma história real. Você podia ir no Google descobrir tudo o que real. acontece. Mas você tá assim, Você com um sabe- filme. Quando, É, quando mas você vai eu acompanhando, fiz né? magistério e fiz pedagogia, né? E uma das coisas assim que a gente tem no magistério é psicologia da educação e a gente fala sobre isso, sobre a criança, o que é da criança e o que é da criação, o que é da educação. E eu lembro uma vez que a professora estava falando sobre as crenças diferentes, né? Que tem uma linha que acredita que sim, que tudo já vem com a criança, que já vem ali o risquinho formado do que Provavelmente vai foi ser. Piaget versus Vygotsky, né? Que é o Vygotsky, que é É. tudo social, tudo E construído. o que não. E a linha que acredita que não. Que é totalmente... que a criança nasce uma folha em branco. E aí eu lembro que eu falei pra ela exatamente essa frase. Eu falei, mas se ela nasce uma folha em branco, ela já é uma folha. Como é essa É. folha? É uma folha 4? É uma folha pautada? É uma folha exatamente. com linhas azuis ou pretas? É uma folha grande, uma folha pequena? O que... Perfeito isso. Ainda que seja uma folha em branco, Ela já é uma folha. É uma Esse folha. seu argumento É é o gramatura. mesmo dos psicólogos. qual é a gramatura dessa folha? Sim. É uma Sim. folha de gramatura 90, 180? É uma cartolina? E o interessante é que eles têm essas personalidades no documentário, na história real, muito parecidas nos programas de TV. Os caras perguntavam pra eles, sei lá, um acontecimento. E aí os três respondiam a mesma coisa, falavam igual. Só que aí os caminhos começaram a se divergir. Porque um deles começou a desenvolver um problema psicológico. E aí as pessoas não perceberam. Só que na pesquisa se descobre que a falta de afeição da infância, a falta de afeição da criação, a falta de um cuidado, de uma atenção, foi primordial para que ele desenvolvesse isso. Sim, foi Foi um a causa, fator. foi o fator principal para que ele desenvolvesse isso daí. Tanto que ele preferia ficar com os pais dos outros Do que irmãos com a família sim, dele. do que com a família dele. E aí acontece E aí vem a influência do meio, né? Porque, É. na verdade, assim, os três eram iguais? Eram iguais. Mas esse aqui não lidou com os mesmos problemas que os outros. Então, na Exato. verdade, se você colocar esses dois neste problema, eles vão talvez ter o mesmo problema. Uhum. E se você não fazer esse daqui lidar com esse problema, talvez ele esteja tão sadio quanto os outros. Sim. Então Sim. Tem um- Cara, mas isso é jogar com a vida humana, pelo amor de Deus. Não, mas- Foi dar uma mas é dos- garrafada aqui. Não, imagina quando eles descobrem isso. Vê E lá. foi ilegal. Foi ilegal. E foi descoberto por acaso por um jornalista que estava Por um pesquisando. jornalista, porque o que eles Que faziam? isso, não dá pra os acreditar nisso não, cientistas, cara. os cientistas iam pra casa deles quando eles tinham 3 anos. E eles gostavam de lembrar disso. E eles começaram a lembrar que 3, 4 anos, 5, até os 7. E anotavam os comportamentos, usando a justificativa de que eles estavam indo ver... Estamos fazendo uma pesquisa mas a família sobre não sabia. lares adotivos. Foi um negócio meio CIA, então. Um negócio CIA. Não, meio... foi mega Foi assim, fechado. nós somos da adoção... Nem o governo sabia. nós somos da adoção e a gente quer estudar crianças adotadas, como que elas se desenvolvem. E claro que os Meu pais Deus, iam que ódio! acreditar. Mas você assiste. Mas você aí, fica ó, envenenado. mas aí tem que falar um negócio. Porque você vê os caras comentando e tem um dos pesquisadores que dá entrevista. Não, mas aí, ó, Tem. tipo assim, os pais vão, tipo assim, o cara chegou contando a baita de uma mentira. Se os pais soubessem analisar a linguagem corporal, Tivesse comprado o curso do Vitor, Mestre do capitalismo. arrasta pra cima. tá?
Então, ó, tá vendo o link aqui? Já aproveita, porque vai que seu filho não é seu, né? Mas, enfim. Agora, Mas Cara, só eu tinha pavor disso, sabia? Agora o comentário de bem você mãezona. não ser... Quando eu fui pro hospital pra Mariana nascer, o pai dela foi junto, obviamente minha mãe foi junto, e a gente revezava de dormir, porque eu tinha mas pra não pavor. trocar. E eu não deixava ir pro... Não ficou Pra no, Natal? no berçário, não ficou. Tipo, quando a enfermeira vinha, porque berçário. leva, né, pra dar o banho e tal, minha mãe ia atrás, Não, mas na pandemia levava agora... até lá, voltava. Nem rolou isso aí. Foi a... De ficar, Não, né? a enfermeira, ela entrava só pra dar comida e remédio, ó. Nem Ah, pegava tá. o bebê. Não, mas é porque a Má tem 21 anos, no caso, É. né? faz 21 Não, mas isso aí. Cara, Foi ontem, eu né? fiquei desesperada. Eu tinha desespero. A sorte é que ela é muito minha cara. Se não é minha filha, é alguém muito parecido comigo. Talvez a minha irmã trigêmea separada de mim, que Mais teve um nova. bebê. De porque a Má acontecer- é muito... Mas eu tinha pavor. De acontecer pavor, um roubo pavor. de maternidade, Você claro. tá louco. Troca de bebê. Troca de Sai bebê. fora. Meu Agora, Deus, tá meu Deus, louco. meu Deus. Só pra poder concluir sobre o filme, sobre o Trigêmeos, é que, É. na verdade, dão duas conclusões bem interessantes, que são o seguinte. O nome, acho que é Três Estranhos Idênticos. É 3 estranhos idênticos. Você já viu um vídeo que tem de mães que tiveram os bebês trocados e daí Já. a justiça manda destrocar depois de, tipo, 3, 6 Já meses? é. E as duas estão arrebentadas, assim, porque elas entendem que o filho dela é o outro. Mas Mas a sua filha tá com 4 meses. Imagina alguém chegar hoje e falar assim, então, desculpa. Foi mal. Teve um erro ali, assim. Desculpa, querido. Aí, óbvio, a tua filha você sabe que é a outra, no caso. Mas você tá totalmente... Eu pego as duas. Falo, Então, vem pra cá mas também. o outro casal não vai querer, né? Não, mas aí a gente conversa. Mas você entende? Sim. Tipo, a situação de você É já muito conviveu complicado. 4 meses com essa criança. Claro, já criou afeto. Claro. Pequeno Sim. príncipe, né, cara? O que você ia Não, que concluir? a questão que. Tu é existe responsável por do documentário- aplicativos. Foi o tempo que dedicaste à tua rosa, que, na que é verdade, tão importante. É isso aí. Hoje, na ciência, não tem mais esse negócio natureza versus criação. Inclusive, tem um psicólogo muito bom chamado Steven Pinker, que faz exatamente o mesmo argumento que a Cris. Sim. Não é Da possível Folha? escrever nada numa tábula rasa. Na verdade, para ela ser a tábula rasa, ela já tem uma natureza Já é humana. uma tábua. Ela já é Não alguma importa, coisa. é. Então, o Steven Pinker fala exatamente esse argumento da Cris. E tem parte que é genética, tem parte que é social. E uma coisa interessante é que eles comentam no documentário que tinham várias coisas que eram idênticas deles no início, que eram potencializadas também nas entrevistas. A entrevista nunca ia... Claro, ia perguntar sobre o que é igual, mas nunca ia perguntar sobre qual é a diferença de personalidade deles. É verdade. Não perguntava das diferenças. Só perguntava o que Existiam era igual, diferenças. porque eles sabiam que era igual. Exatamente, eles potencializavam essa questão daquilo que é igual. Até que e- eles pensassem que tudo era igual, Exatamente. né? Até e que eles os começaram a próprios três, acreditar que eles era tudo começaram a igual. acreditar que eles eram iguais. Mas foi influência da É, mídia também. e aí a questão é que hoje a gente não tem mais essa discussão, tipo, o que é... Tipo, tem questão que é natureza Sim, e sabe o que e é o tem questão que pior? é criação. Eles são proibidos de entrar nos resultados da pesquisa. Eles são proibidos de acessar os arquivos. Eles Cara, é bloqueado. Eles estão até hoje lutando, Estão né? tentando ver se consegue acesso legal. Porque e... vários gêmeos e trigêmeos e quadrigêmeos E o estão documentário, surgindo o pior é o seguinte, no final do dessa mesma documentário... pesquisa, dessa Ah, mesma meu Deus! época. E no final do Então, documentário, falando. e no final do documentário, eles mostram todos os novos trigêmeos. Ah, velho, não, gêmeos. gente. Que estão se para. encontrando, eu tô juro. preocupado, porque o pessoal fala que parece Matheus Solano. Eu tô meio Eu te marquei preocupado esses aqui. dias, eu te marquei esses dias. Porque, o negócio meu, do Matheus Solano. Porque vai que eu tô perdendo um papel na Globo aqui, entendeu? Mas só pra trazer mais um ponto, tem um livro chamado Anatomia da Violência, do Andrew Ryan, que ele tenta responder a mesma pergunta que vocês falaram sobre criminosos. Nasce ou Isso é torna-se? interessante. Né? E na pesquisa ele chega a uma conclusão bem parecida com a do Alberto, né? A gente precisa da junção de fato genética, precisa ter a questão genética e um ambiente criminogênito. A coisa genética é uma predisposição a ser um Acredite se psicopata? quiser. Não chega. Vamos lá, não existe o DNA do psicopata, não é? Não é essa a discussão. Mas existem pequenas assinaturas genéticas, como, por exemplo, ansiedade, depressão, que já são observáveis, de fato, né, no DNA do feto, enfim. Essas predisposições estão associadas a comportamentos antissociais. Então, existem pequenas assinaturas genéticas que já são encontradas. Seriam favoráveis a. Favoráveis a Mas Certo. aí se a pessoa não encontra um meio, ambiente criminogênito. ela não vai, entendi. Então Eu vou dar um exemplo. é uma por exemplo. junção. Eu tenho DNA para ser intolerante à lactose. Eu fiz aqui esse teste de DNA, sabe? Que não patrocina o Vênus, só não vou Sim. falar das marcas. Mas né? aquele DNA que vê tudo. Que vê tudo e tal. Se patrocina aqui, que depois a gente fala o Que a nome. gente fala teu nome. Fala o seu nome. Mas saiu lá intolerância à lactose. E eu não tenho intolerância à lactose. É porque, na verdade, existe esse gene e, por algum motivo, o ambiente não disparou. E a gente tem vários. Se vocês fizerem desse tipo de exame,
Vai descobrir. Aliás, é bem... Quem tem hipocondria, faz um teste desse, você acha que vai morrer de um monte de coisa. Porque vai mostrar que é Tem- tanto de coisa, né? Então nem faz, hein? É, porque tem, se por você exemplo, tem- hipocondria, Não patrocina? É. Tem psicopata, tem... Se patrocinar, faz sim. O cara é o cara do merchan, né? Tem psicopata, tem assassinos com transtorno de personalidade antissocial, né? Que é popularmente conhecido como psicopata, que depois que o cara morre, você observa a cabeça do cidadão e você vê que tem uma deformidade orgânica, anatômica, no tamanho da amígdala do cara, né? Das tonsilas, né? Que são as regiões associadas ao processamento emocional intenso, como raiva, medo, né? Localizadas aqui na altura do temporal do cérebro. Mas você pega assassinos em série de outros crimes tão hediondos, a amígdala do cara, né? A tonsila é normal. Nada, não tem um tamanho diferente nem O nada. que faz com que ele seja, então, um assassino? A ideia é que O seria, meio. no caso desse, uma junção do social com o genético. Se ele não tem o genético,